Bom dia, querido irmão, querida irmã da Seara Espírita, e tu que vens a esse pequenino, a esse diminuto canal, para buscar aí oportunidades de estudo fecundo acerca dessa maravilhosa ciência espírita. Hoje, dia 16 de junho de 2024. Como sempre fazemos, abrimos a nossa querida lição do livro Caminho, Verdade e Vida. E a lição que abrimos hoje é o número 46. Quem és? A obra ela é psicografada por Chico Xavier, ditada pelo seu amoroso mentor e de todos nós, Emmanuel. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago, capítulo 4, versículo 12. E nos explica Emmanuel. Deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. O magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Meu Deus, maravilhosa lição. Nos estertores da vida, dos acontecimentos que se nos apresentam, somos defrontados dia a dia, minuto a minuto, com as situações que nos fazem examinar as falhas alheias. Mas a lição é um grande convite a examinarmos a nós mesmos. Diante das situações, o que faríamos? A lição, porém, não exclui a necessidade daquela aliança com o bem coletivo, na qual devemos exercer a nossa responsabilidade na medida das nossas posições em que nos encontramos, seja no seio familiar, no seio do trabalho, no seio das tarefas religiosas. Enfim, somos aí compelidos a exercer uma visão de compromisso fraterno com o outro e com a coletividade, exercendo a justiça que queremos
para nós, mas, sobretudo, que possamos estar sempre vigilantes de nossos passos, de nossos olhares e de nossos ouvidos. Tenha um ótimo dia, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje e sempre. Hoje, então, nós finalizamos aí o nosso capítulo 19 sobre passe, né? E nós estamos estudando, né? E vimos que o passe, ele é uma força radiante. E estamos estudando, então, os passes do lado de lá, que André Luiz nos traz, mais uma vez, a compreensão dos acontecimentos do lado de lá. Bem-vindo ao nosso episódio 68 sobre esse livro maravilhoso, Missionários da Luz, que foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz e publicado pela Federação Espírita do Brasil em 1943. Portanto, o capítulo, originalmente com o título de Passes, é um capítulo que enxerga, que nos traz a visão do passe como ele é realmente, da visão espiritual, da visão do trabalho socorrista espiritual. Essa grande força radiante do ser capaz de restaurar o corpo espiritual de encarnados e de desencarnados. Portanto, é um capítulo que André Luiz nos mostra o mecanismo do passe e sua extensão como força radiante do ser espiritual, capaz de atuar na restauração de disfunções do corpo espiritual, contribuindo para a restauração do corpo físico. É mostrado que todos nós somos capazes e que, consoante o desejo sincero, a ajuda de trabalhadores do plano espiritual, em conjugação fraterna de auxílio, atuando em todas as denominações religiosas na expressão das curas. Existe sim, querido irmão, querida irmã, um exército de trabalhadores atuando em todas as casas religiosas da terra. Mormente na casa espírita seja a grande oportunidade de entender e de estender esses trabalhos com conhecimento mais aprofundado de causa e sem aquelas dilatações preconceituosas ainda do orgulho humano. Então, queridos irmãos, nós já vimos que o passe é uma força radiante do espírito. É uma força magnética, portanto, que atua nas manifestações mentofísicas. Por quê? Porque todo problema em que nós nos encontramos em circunstâncias de enfermidade são derivados das manifestações mentofísicas e que, por sua vez, são derivados das intoxicações mentais que atingem os órgãos. Esses derivados da ação da intoxicação mental nos centros vitais respectivos, que vêm, portanto, a provocar as dilacerações dolorosas nos nossos órgãos físicos. Como terminamos belamente no episódio anterior, de número 67, Anacleto, que é aquele chefe dos serviços magnéticos, ele nos traz uma verdadeira lei espiritual sobre o corpo e os fenômenos patológicos. Vamos ver o que ele diz novamente, vamos revisitar novamente. Anacleto diz, explica para André Luiz e deixa essa mensagem para todos nós. Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia, e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Maravilhosa definição que devemos manter sempre
em nossa vida vigilantes de que qualquer inquietação íntima chama-se perturbação. E as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Ou seja, a inquietação íntima é uma desarmonia espiritual que provoca perturbação orgânica. Portanto, nesse momento, ela encontra a denominação de enfermidade. E aí nós estamos estudando os 3 casos, né? Estudamos o primeiro caso e agora vamos estudar os últimos 2 casos. E postado ao lado de um idoso, Anacleto convoca André Luiz para novo exame. E nos fala André Luiz lá na página 304 do capítulo 19. Analisei-o acuradamente, com assombro. Notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida, e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando processos digestivos. Lembrando, meus queridos irmãos, minha querida irmã, que nós vimos o que é matéria tóxica, né? O que é derivada do pensamento. Nós vimos no capítulo anterior. Se você tem dúvida, faça uma visita lá ao capítulo anterior, ao episódio número 67, e identificaremos como se processa o pensamento, o que é o pensamento como matéria mental, e como que ele, portanto, estabelece ali as situações a que somos compelidos a sermos, por consequência, a termos no nosso organismo aquelas substâncias que são derivadas do nosso pensamento, as matérias mentais, que vão aí afligir nossos centros vitais e, por conseguinte, nossos órgãos, diretamente relacionados com o processo do nosso pensamento. E alguns minutos de observação, nos diz André Luiz, davam-se-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. Enderecei ao amigo espiritual meu olhar de admiração. Observou, disse Anacleto bondosamente. Toda perturbação mental é a ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia, e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Está lá na página 304, Anacleto, explicando para André Luiz. Então, Anacleto explicou a André Luiz que, devido ao temperamento ativo e de individualidade dominadora daquele idoso, portanto, mesmo que cheio de valores positivos, aquele homem, ainda que nas alturas da idade avançada, passou a entrar em choque consigo mesmo na esteira das observações de fraternidade cristã, que naturalmente se lhe impõem como mudanças necessárias de aprendizado espiritual. Portanto, levado a produzir pensamentos terríveis de conflito que segregam matéria mental venenosa, a se alojar no seu ponto orgânico mais fraco, o fígado. Portanto, meus queridos irmãos, está sempre aí, nas maioria das vezes, das situações, os casos de segregação de matéria mental venenosa
que vai lhe afligir a nossa parte mais fraca e também é derivada também daquelas fontes do nosso pensamento, né? Então isso está aí, Anacleto explicando para André Luiz, lá nas páginas 304 e 305. A permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade deste órgão de importância vital determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo final o metabolismo das proteínas. Ou seja, a Anacleto está explicando aqui para André Luiz que a permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade deste órgão, ou seja, a permanência daquela matéria tóxica que vem da onde? Aquela matéria tóxica, ela vem da própria produção mental daquele senhor idoso, ou seja, como nós vimos na explicação, que ele tinha uma personalidade vigorosa, né? Mas ele tinha valores positivos e por conta em que ele se encontrava ali naquele ambiente espírita, buscando ali se aprimorar, ele tinha poderosos choques internos, e aí provocando o que? Perturbações mentais, desarmonias mentais, que ele mesmo produzia nesse conflito existencial. Olha como é importante isso. Ou seja, não vinha de nenhuma situação externa, vinha dele mesmo, através desses conflitos que provocavam então as suas desarmonias, pensamentos terríveis de conflito interno, a demandar o que? O aparecimento, portanto, daquelas matérias tóxicas que se alojariam, portanto, onde? No seu órgão mais frágil, que é o fígado. E Anacleto disso, isto, porém, não acontecerá na luta em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão, vagarosamente, até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos radiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. Está lá na página 305. E aí, então, dirigindo-se a uma senhora grávida com profunda anemia, devido aos escassos recursos familiares, sendo obrigada também a manter-se em trabalho noite adentro para auxiliar o marido, André Luiz, então, verificou o seu terceiro caso e nos traz, então, ali a visão de Anacleto. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Ou seja, na verdade, estamos vendo aí, estamos de frente ou de frente dos casos numerosos que nós temos de um casal que luta para sobreviver e a esposa ainda grávida, né, também vai para o trabalho, mas naquela ausência de matéria realmente, né, que pudesse auxiliar sua boa nutrição por conta dos parcos recursos dos dois, dela e do marido, ela se via aí em condição de anemia. E aqui Anacleto dizendo que a oração dela era mais do que um refúgio. Ela recolhia forças magnéticas de substancial expressão que a sustentavam no drama biológico. Olha que maravilha, né? Como que a prece recolhia mais do que uma consolação. Ela era a própria relação de
recolhimento de forças magnéticas, né, que auxiliava a se sustentar naquele drama biológico, indicando a região do útero a André Luiz. Anacleto mostra as manchas escuras que cercavam a organização fetal e que podia se notar aderindo ao saco de líquido amniótico, microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções. Se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto, e o fim da luta será o aborto inevitável. Falou Anacleto a André Luiz lá na página 306. A grávida, apesar da fé, não conseguia sustentar de todo a tristeza e aflição, produzindo pensamentos nocivos, além de também absorver matéria mental doentia do próprio marido, constituindo o cenário da produção das intoxicações que ameaçavam a sua saúde e a do feto. E aí André Luiz, estupefato ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando alguma coisa. Nesse caso aí, vamos ver mais à frente, né? Anacleto pede àquele auxiliar um frasco, né, que continha ali substâncias importantes, que nós vamos ver como que foi aplicada essa substância. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, ou seja, de Anacleto, a reduzida bola fluídico-pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Está lá na página 307. Notando a admiração de André Luiz, Anacleto lhe explicou: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no exterior de urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Olha, precisa de muito entendimento, né, do plano espiritual para promover aquela operação, né? E nós não sabemos, então, quando estamos fazendo passe, né, como age. Então, na verdade, André Luiz está mostrando aqui como que age a espiritualidade, né? Isso aí está lá na página 307. Em seguida, Anacleto pegou aquele pequeno vaso que havia solicitado ao auxiliar e que nós, como dissemos, possui uma substância luminosa, retirou pequena porção, aplicou-a nas vilosidades uterinas para enriquecer o sangue materno e, por conseguinte, o do feto. Por último, ainda, foi apresentado a André Luiz um caso em que um homem de personalidade vigorosa entra em atritos em discussões apaixonadas, encolerizando-se e gerando sentimentos de cólera e mágoa, sendo, portanto, portador de intensas vibrações destruidoras. Anacleto informa André Luiz que o mesmo já havia recebido a 10ª benemerência das operações socorristas e assim os mesmos seriam interrompidos para que o mesmo pudesse conquistar novos valores. Olha que coisa interessante. Não vamos ficar assim, viu? Ou seja, a espiritualidade, André Luiz está demonstrando aqui, que por benemerência, por fraternidade cristã de amor, a espiritualidade aplica, né, esse socorro através do passe por 10 vezes seguidas. Mas, então,
se aquela pessoa, se aquele encarnado, ele ainda não encontrou ali aquela renovação íntima, ele deixa um pouco de lado essa pessoa para que no choque das suas próprias situações possa ela adquirir novos valores e aí recomeçar o tratamento novamente. Então, esses casos, então, são os casos em que eles chamam de caso de 10ª vez. Olha só, está lá nas páginas 308 a 310. Anacleto prosseguiu auxiliando, enquanto eu me perdia em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza a intensidade, a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava-me as concepções referentemente a socorros e corrigendas. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Está lá na página 310, palavras do nosso querido irmão André Luiz. E assim, queridos irmãos, dilatadas as possibilidades de estudo sobre esse maravilhoso capítulo sobre passos, em que André Luiz vem a nos mostrar os casos, perdão. Então, André Luiz vem demonstrar os casos de afetiva relação, de socorro espiritual às situações mais aflitivas, mas concluindo aí, como diz Anacleto, que toda situação patológica, ou seja, o pensamento, ele é ascendente a todas as situações patológicas, através daquelas matérias mentais, e vimos nos 3 casos como que as situações, né, tanto naquela senhora que encontrava ali um problema sério de conflito com seu marido, né, e trouxe então aquelas intoxicações para o seu coração, aquele idoso que tinha ali uma personalidade mais vigorosa, que portanto tinha um conflito em si mesmo, naquele choque da sua mudança, e trazia então os pensamentos conflitivos, que também provocavam intoxicações. Vimos o caso daquela pobre grávida que, por falta ali das suas condições, né, materiais, ela também trabalhava e recebia ali aqueles pensamentos doentios do marido, né, também de aflição, e ela também produzindo também intoxicação mental, que estava já no seu líquido amniótico. E vimos aquele caso da 10ª vez, em que aquele irmão gostava de uma conversa, uma discussão, e já tinha tido a 10ª operação de socorro magnético, e portanto deveria ser deixado as suas individualidades para que ele mesmo pudesse receber ali, no choque das suas emoções, novos valores, novos aprendizados, para que pudesse ascender novamente a condição de receber novamente o socorro magnético da espiritualidade. Meus irmãos, meus amigos, como o passo é importante, como a espiritualidade nos demonstra aí o seu vigoroso trabalho na ação e no conhecimento dos nossos órgãos. E o mais importante de tudo, né, é essa exemplificação, esse chamamento que André Luiz nos traz aqui, dos nossos pensamentos, da vigilância do nosso pensamento, para que ele não provoque
desarmonias intoxicando os nossos seres, perturbando nossos órgãos vitais, que agem por já automatismo, mas possuem direta ligação com nossos pensamentos. Buscai aí, portanto, estar sempre em condição de absorver pensamentos, se furtando aquelas discussões estéreis, se furtando de falar palavras ásperas e construindo em si um pleno equilíbrio. Evidente que é muito difícil diante das situações que nos compelem a esse choque de fraternidade, mas possamos a cada passo distender as observações fecundas de um olhar, como diz a lição, quem somos nós para julgar? Possamos ter aí a benemerência de estarmos sempre em contato com a espiritualidade, buscando ali auxílio das forças maiores para aquele entendimento, renovando as nossas possibilidades de exercício aqui na Terra, das ações fraternas que conjugam ali os ensinamentos de Cristo há 2000 anos ditados para que pudesse se espalhar na renovação íntima de cada um e, sobretudo, na ascendência espiritual da nossa coletividade, da nossa humanidade aqui na Terra, para que o próprio planeta possa entrar, então, na sua era de regeneração. Parabéns, meus irmãos, a tu que busca aí novas consolações, mas, sobretudo, não deixe de encontrar auxílio nas boas leituras, nas conversas edificantes, nos programas, nos documentários que sejam realmente alimentadores do seu espírito, para que tu possas encontrar ali a sintonia mais ajustada com os deveres espirituais de fraternidade e nas situações mais venenosas em que possamos estar mergulhados, possamos ali emitir reflexões de equilíbrio e assim afastar aquelas manifestações magnéticas de pensamentos tóxicos que produzirão ou segregarão matéria tóxica a afligir nosso organismo. Seja bem-vindo hoje e sempre, querido irmão, querida irmã, e na medida das suas possibilidades, possa levar esses ensinamentos a outros irmãos e possa renovar-te a si próprio. Tenha um ótimo domingo e uma ótima semana hoje e sempre. Que assim seja.